De uma ótima semana para vocês, crianças. Hoje a Pro tá assim energizada, tá mais feliz porque na sexta-feira eu pude ver vocês. Infelizmente nem todas as crianças conseguiram entrar, mas não tem problema, tá bom? A gente vai marcar uma outra vez pra gente tá matando a saudade, certo? Hoje também nós estamos começando um mês novo, na verdade, o mês já começou no sábado, mas hoje é o primeiro dia de agosto que nós temos aula. Então, dia sábado foi dia 1, domingo dia 2 e hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Então, vamos começar. Vocês vão abrir a apostila na página 31 e vão colocar aqui em cima, ó, 3 do 8. Mostra aqui, Má. Por que 8? Vamos contar? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. São 8 meses. Nós estamos no 8º mês do ano, então é 3 do 8. A gente colocava 7 quando era julho, combinado? Bom, apostila na mão, todo mundo com a data, na página 31. Na quinta-feira passada a gente conheceu alguns animais de estimação de vocês e hoje nós vamos falar sobre animais, esses seres interessantes. Pelo que eu pude perceber de quem me mandou foto, seja no grupo, seja no particular, vocês gostam muito dos bichinhos de vocês, né? E é assim que tem que ser. Os bichinhos, eles têm que ser tratados com muito carinho, né? Assim como a gente precisa ir no médico, o bichinho de estimação, ele também precisa de um médico, que se chama veterinário, né? Então, vamos lá. Algumas histórias retratam animais com características humanas. Você já ouviu histórias assim? Como assim pro humano? A gente fala, não fala? Nós somos seres humanos. Os bichinhos, eles latem. Se for o cachorro late, se for o gato mia, certo? E nas histórias os bichos falam, né? Mas na realidade eles falam? Não. Tem historinha que o cachorrinho faz comida, que o cachorrinho lava o carro. E são só histórias, porque na verdade isso não acontece. A linguagem do animal não é a mesma que a nossa. É lógico que quando vocês têm um bichinho aí, vocês sabem quando ele tá latindo o que ele quer. Se ele quer comida, se ele quer água, se ele quer brincar, se ele tá assustado. Mas ele não chega e fala assim, ei amigo, vamos brincar? Não fala, né? Então isso acontece nas histórias. E aqui tem uma tirinha, tá? Então eu vou continuar falando com vocês, vocês vão olhar aí na tirinha de vocês, de olho no texto. Lembrando que tirinha também é texto, tá bom? Acompanhe a leitura da tira com o professor. Na primeira figura, olha o cachorrinho lá, ó. O olhar, que será que olhar é esse? Tem um barulho atrás, escrito o quê? Puf, 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 puf. Ó o terceiro. O que o Bidu tá fazendo? O Bidu é o cachorrinho azul, né? Lá na Turma da Mônica, essa historinha do Maurício de Souza. Ele tá cavando. Ele tá cavando o quê? Procurando o quê? Ossos. E por que o outro cachorrinho, que eu não sei o nome, se alguém souber o nome desse cachorrinho, pode me mandar aí, mas eu também vou pesquisar depois. Ele tá lá com aquela cara de não tenho nada a ver com isso? Procurando alguma coisa, Bidu? Por que ele não se mexe? Por que ele não sai de lá? Olha embaixo dele, que cachorro sapeca. O que tem lá? Um monte de ossos e o Bidu tá procurando no lugar errado. Por que ele não sai, gente? Se ele sair, o Bidu vai lá e vai... Ó, reparem aqui que o Bidu já tinha procurado aqui, aqui e aqui. Só pulou essa parte, porque o cachorro o quê? Tá guardando os ossos. Gostaram? Esse cachorro é muito esperto, ele tá passando a perna do Bidu. O que vocês vão fazer? A nossa apostila propõe uma produção de texto, tá? Vocês vão, nesse momento, parar o meu vídeo, a hora que eu acabar de explicar isso daqui. Vão pegar o caderno de alfabetização. Gente, não é o caderno de matemática. Caderno de alfabetização é aquele que a gente escreve palavras de matemática das continhas, tá bom?
Vão pegar, vão colocar a data, 3 de agosto de 2020. Se quiser fazer o cabeçalho, faz. Se não quiser, só coloca 3 do 8, acho que eu falei do 10, desculpa, de 2020, tudo bem? Aí vocês vão escrever atividade, página 31 da apostila. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que escrever sobre o que aconteceu aqui nessa tirinha, tá bom? Como que faz isso, Pro? Como que vai escrever nessa tirinha? Vocês vão escrever o que aconteceu aqui, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar o nome desse outro cachorrinho, que eu também, a hora que acabar de gravar essa aula, vou procurar, vocês podem contar o que aconteceu. Que o Bidu tava procurando o osso, os cachorros estavam lá, ó, bem desconfiados, assim, como se nada tivesse acontecendo com ele. Tá? E vão escrever o que vocês entenderam. Vão fazendo frases, tá? Sobre o que aconteceu nos quadrinhos. Certo? Pode pausar o vídeo, fazer essa atividade para depois voltar para a aula na página 32, tá? Então vamos lá. Na página 32, na verdade 32 e 33, eu tenho um texto, tá? E eu vou ler esse texto para vocês. Hoje eu não vou mostrar o meu texto aqui não. Eu vou fazer a leitura igual eu faço lá na escola e vocês vão acompanhar ou com o lápis, com o dedinho, tá? Para vocês irem se adaptando a encontrar palavras no texto, certo? Então a gente vai falar sobre os seres humanos e os animais. A gente acha que é só hoje que as pessoas têm animais de estimação. Mas, de estimação ou não, o ser humano sempre teve essa ligação com os animais. Isso vem há milhares, centenas e milhares de anos atrás, desde quando os homens moravam lá nas cavernas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa apostila, certo? Se existisse uma máquina do tempo na qual você pudesse voltar à época em que os seres humanos se abrigavam em grutas e cavernas, será que você encontraria animais convivendo com as pessoas? Será que nas cavernas haveria aquário com peixinhos ou gatos e cães brincando com crianças? O que você acha? Vocês acham que quando o homem não morava em casa, ele morava em caverna? O que é uma caverna, professora? É uma parte de pedra que ele se abrigava lá dentro para se esconder da chuva, do sol, dos animais ferozes. Era o lugar onde ele morava, tá? Então ele não construiu uma casa e a gente vai falar muito sobre isso nessa apostila e também na apostila 4. Então, será que ele tinha esse animal de estimação? Um aquário com peixinho? Será que existia um aquário? Ai, vamos terminar de ler esse texto que eu tô ficando curiosa. Os primeiros seres humanos não tinham animais domésticos. Eles não tinham igual a gente tem hoje, como ocorre hoje em dia. Os animais eram procurados pelas pessoas, principalmente no momento da caça. Nós vamos começar a falar sobre pinturas rupestres, só que é um assunto que a gente vai ver lá na frente. Enquanto isso, eu só vou adiantar para vocês que essa primeira figura aqui, ó, é a parede de uma caverna. E um homem fez um desenho. Olhem aí o de vocês. O que vocês acham que esse homem tá falando? Tá parecendo que ele tá com um arco. Será que ele estava caçando? Vamos ler a legenda desse desenho? Pintura rupestre de homem caçando. Realmente, ele estava caçando. E para que ele caçava? Para se alimentar, para alimentar a sua família. Por quê, Pro? Porque naquela época não tinha supermercado, não tinha açougue, não tinha quitanda. Então, quando ele queria comer, ele tinha que ir lá na floresta, procurar uma árvore, pegar uma fruta, matar o animal, arrancar o couro, comer a carne. O couro ele fazia a roupa, então ele tinha que se virar para fazer tudo, para ele sobreviver, certo? Pro, o que é pintura rupestre? Rupestre significa que ela foi feita numa pedra, certo?
Com o passar do tempo, a relação dos seres humanos com os animais começou a mudar. As pessoas perceberam que algumas espécies de animais poderiam ser mais úteis a elas. A parceria entre seres humanos e cachorros podia ajudar na sobrevivência. Os cães auxiliavam na caça de dia e na proteção das pessoas à noite. Em troca, recebiam parte dos alimentos. Conforme o tempo foi passando, o homem foi entendendo que aquele animal, um cachorro, poderia ser útil na vida dele, poderia proteger a casa dele contra invasores. Em troca disso, ele fazia o quê? Dava comida para aquele bicho. Hoje a relação é muito melhor, né? Muito mais aproximada, mas foi assim que começou, certo? Aí a gente começa na página 33 com mais uma pintura rupestre, mostrando homens e cão caçando. Olha aí no de vocês se vocês conseguem identificar os homens com lanças na mão e o cachorro junto com eles. Nessa daí, o cachorro já está aliado ao homem. Ainda hoje, alguns cães são treinados para ajudar os seres humanos nas tarefas. Os seres humanos a executar tarefas. O gato é outro animal que tem uma convivência bem antiga com o ser humano. Cientistas acreditam que há cerca de 10 mil anos, os gatos se aproximaram das povoações humanas para caçar ratos. E essa convivência entre gatos e seres humanos permanecem até hoje. Então, olha que interessante. A gente até hoje fala assim, que o gato, ele cata o rato. Nem sempre o gato vai atrás do rato, porque hoje não tem tanto rato, com a graça de Deus, porque eu morro de medo de rato nas nossas casas, né? Mas olha como que começou o gato a conviver nas casas. As pessoas pegavam o gato para comer os ratos, que eram muito comuns antigamente. Hoje não tem mais, né? Então, a gente tem mais essa figura aí, certo? Aí, vamos ler a legenda? Fragmento de uma tumba, datada em 666 a 525 a.C. Olha que antiga que essa imagem. Essa já não é na parede das cavernas, é numa tumba. Vamos trocar ideia? Vamos conversar sobre o que nós entendemos? Que parceria os seres humanos e os cães faziam antigamente? Falei agora, numa pintura rupestre. Precisa escrever? Não, precisa só relembrar sobre o texto. Que parceria que o homem da caverna fazia com o cão? Ele era aliado do homem para quê? Respondam aí. Como é a convivência entre seres humanos e cães atualmente? É a mesma dessa pintura rupestre? Hoje em dia é assim? Não, eu vi aí nas fotos de vocês cãezinhos dentro de casa, fofinhos, limpinhos, cheirosos, gatos também, não é verdade? Então é a mesma? Não, mudou. Hoje em dia ainda usa cachorro para ajudar a caçar? A caçar não, mas existem raças de cachorro que são usadas em sítios, elas seguem o homem, ajudam a tocar o gado, né? Os bois, acho que é Bull Heeler e o outro eu não lembro direito o nome. Mas hoje em dia ainda são usados. Mas é sempre usado? Não, às vezes a pessoa tem um tipo de cachorro, uma raça de cachorro dessa, simplesmente para ter um cachorro grande dentro de casa. Hoje a convivência é mais de carinho, de família, de tratar bem, do filho ter um animal de estimação, não é? Agora nós vamos para as atividades. Relacione as imagens às tarefas que os cães realizam para auxiliar os seres humanos. Vamos lá? Relacione as imagens às tarefas que os cães realizam para auxiliar os seres humanos. Então, eu tenho a figura 1, 2, 3 e 4. Vocês vão primeiro ler aqui, ó. Ajudar em terapias de idosos. Qual dessas imagens o cão tá ajudando na terapia de idosos? Aqui, ó, essa imagem, ó, é a número 4. Então, eu venho aqui e coloco o número 4. Aí, vocês vão ler a próxima
ver qual é o cão que está realizando essa atividade e marcar o número aqui, certo? Depois já vem a tarefa de casa. Observe o labirinto e descubra qual cachorro vai encontrar o osso. Olha que legal essa atividade, para vocês relaxarem. Vocês vão ver qual desses 3 cachorros tem o caminho certo para chegar até o osso. Lembrando que não pode ter, tem que ser um caminho reto, tá bom? Não pode ser cortado. Aí vocês vão pintar o caminho, certo? Atividade 2. Na folha que o professor entregou, faça um desenho que represente a convivência entre o ser humano e um animal de estimação. Muita atenção agora. Pessoal, no material que vocês pegaram lá no colégio, que os pais pegaram, eu mandei algumas folhas de sulfite, porque as folhas de sulfite de vocês eu acredito que já estavam acabando. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, tá? Pega a folha de sulfite, vão cortar ao meio, não precisa ser inteira. Eu não tenho uma folha, mas ela vai ficar mais ou menos assim, certo? Vocês vão colocar atividade, página 35 da apostila. Se quiser pedir para a família escrever, represente a convivência entre ser humano e um animal de estimação, pode. Como que é a convivência do ser humano com os animais hoje? Vocês vão fazer um desenho, tá bom? E pode escrever isso, na verdade é bom escrever. Coloca a página para que depois a Pro corrija o caderno, até para lembrar o que é. Depois que vocês fizerem esse desenho, pintar, vocês têm lápis de cor, tem que pintar bem bonito. Vão colar lá no caderno de alfabetização, por isso que eu pedi para usar meia folha. Vocês não fizeram um texto hoje? Na outra folha ou embaixo dobra, vocês vão colar esse desenho lá, combinado? Essa é a nossa aula de hoje. Caprichem, pintem, tentem ler aqui. Parece que é uma aula longa, mas não é. Só tem a produção de texto, essas 2 atividades. Façam com carinho, tá bom? Com capricho. Dúvidas, a Pro tá aqui. Beijos!